Fala empresário, hoje a gente vai falar sobre como organizar sua empresa internamente. Sim, essa é uma dúvida muito comum, é muito perguntado por clientes, por empresários aqui pra gente. Lucas, como que eu organizo a minha empresa internamente? Como eu penso os setores, por que eu deveria pensar X ou Y? É uma dúvida bem comum de como organizar internamente a empresa e hoje eu vou tentar te ajudar nesse caminho, tentar te ajudar a estruturar melhor essa organização interna da empresa e até te explicar por que você deveria pensar muito bem nisso, muito gastar ali tempos e neurônios para que você consiga estruturar de uma maneira muito boa internamente sua empresa. Meu nome é Lucas Codri, sou especialista em gestão empresarial. Hoje estou à frente da Easy Gestão Empresarial, que é uma consultoria que cuida aí de gestão financeira, planejamento estratégico, crescimento. Tem várias informações aqui embaixo, caso você queira conhecer um pouquinho melhor a gente. Então, vamos lá, vamos para esse vídeo sobre organização interna de empresas. Primeiro ponto aí essencial é a gente entender o que é uma organização interna dentro de uma empresa. Por que você organiza isso também? Então, o que é organização interna? Organização interna de uma empresa é você pensar ali os setores, as divisões da empresa, sempre em 4 parâmetros muito importantes. Quais são as funções daquele setor, daquela divisão, quais são as responsabilidades, quais são as autoridades ali dentro e também quais são os relacionamentos que aquela área vai ter com outras áreas. Então a gente tem que pensar nesses 4 aspectos para entender que a organização interna de uma empresa é você dividir a sua empresa em áreas que façam sentido para o seu crescimento, sentido para o seu modelo de negócio, sempre pensando nesses 4 aspectos: funções, responsabilidades, autoridades e relacionamento entre as áreas. Tendo em vista que isso é uma organização interna, por que, Lucas, eu preciso organizar muito bem, pensar muito bem na organização interna da minha empresa? Primeira grande coisa que você tem que ver que a organização interna ajuda muito: ganhar eficiência. Toda vez que você traz uma divisão interna da empresa, você está pensando em ganhar eficiência. Você está pensando em fazer aquele setor se tornar mais especialista em algo. E quando ele se torna especialista em algo e as pessoas entendem ali que eles são especialistas naquilo, se desenvolvem para aquela especialidade, você ganha eficiência na sua empresa. Você ganha um setor que executa muito bem algo ou sobre algo. Já vou explicar qual que é a diferença dentro de uma divisão interna que vai pensar um setor, pensar em ser sobre algo ou ser sobre alguma habilidade em específico. Então, o primeiro grande motivo que você deveria pensar muito bem: ganhar eficiência. Segundo grande motivo que eu te colocaria aqui para dividir muito bem a sua empresa: pensar que você vai trazer clareza às pessoas, pensar que você vai trazer um entendimento muito melhor do caminho e da visão que essas pessoas estão ali dentro perseguindo. O que é para essa área executar? O que é necessário que essa área saiba? O que é essa missão dessa área? Então você vai trazer um entendimento muito melhor para as pessoas do caminho a ser perseguido, da visão que elas precisam ter dentro dessa área. Um grande motivo, vamos lá, um terceiro motivo que você deveria adotar uma organização interna boa na sua empresa é a questão de autonomia. Quando você entrega autonomia, você cresce a sua empresa. Quando você desenvolve uma área, prepara ela, organiza, as pessoas entendem o que estão fazendo ali dentro, você gera líderes ali dentro e você entrega autonomia para essa área, a tendência da sua empresa crescer é muito maior. Se você não entrega autonomia para as áreas, provavelmente você está travando o crescimento da sua empresa. Não faça isso. Então, um dos grandes motivos, né, que eu te falo para você organizar e pensar muito bem a sua empresa é entregar autonomia, para que essas áreas se desenvolvam, para que essas áreas ganhem autonomia, fôlego próprio, não precise de você lá dentro o tempo inteiro, e aí você vai ganhar potencial de crescimento.
Se você vai crescer ou não, depende aí de alguns vários fatores, principalmente seu planejamento estratégico e a execução dele. Mas você dando autonomia, você vai gerar um grande potencial de crescimento para essa empresa através dessas áreas. Outro grande motivo, e tudo a ver com a gente trabalha com isso muito com os clientes, gestão financeira. A sua gestão financeira, você fazer um orçamento, você ter ali uma gestão financeira mais estratégica, é essencial que você tenha uma boa organização dentro da área. E aí você vai conseguir definir parâmetros importantes como: será que agora, esse semestre, eu vou entregar mais dinheiro ao setor comercial estrategicamente? Ou vou entregar mais dinheiro ao setor de operação estrategicamente? Vou trazer mais treinamentos, consultorias para o setor de marketing, ou para o setor administrativo, ou para o setor de criação? Então você consegue gerenciar a sua estratégia financeira de uma maneira mais bem pensada. Porque você vai saber qual área precisa de mais investimento, qual área você precisa crescer mais agora, qual área você precisa investir mais nas pessoas, investir mais nas ferramentas, investir mais no ambiente. Então você vai conseguir entender de fato como que você pode executar uma gestão financeira melhor dentro de cada um desses setores dentro da sua empresa. Agora que você já entendeu o que é uma organização interna, por que você deveria pensar muito bem nessa organização interna, eu quero te falar um pouco sobre os tipos de divisão interna. Então, basicamente, você vai ter três divisões possíveis dentro da sua empresa. Há uma divisão funcional por funções, uma divisão divisional, uma organização divisional, ou seja, por divisões dentro da empresa, e uma última matricial, um pouquinho mais complexa, mas eu explico para você. Então, Lucas, o que seria dividir a minha empresa por funções? É o que talvez você mais enxergue dentro aí dos seus amigos, dentro do mundo empresarial. Vou dividir minha empresa por função. Aqui é o marketing, aqui é o comercial, aqui é a administração, aqui é a operação. Então, eu penso nas funções a serem executadas por cada setor e divido a minha empresa nessas funções. Ali eu vou desenvolver habilidades específicas da função. Ali eu vou desenvolver habilidades, pessoas, lideranças, autonomia que tenham a ver com a execução daquela função em específico. Então, eu quero boas pessoas ali no marketing, comercial, administração, operação, estoque, e vou dividindo a minha empresa dentro de uma ideia de função. Diferente dessa primeira ideia, temos a ideia também de uma organização divisional. O que seria uma organização divisional? Você dividir a sua empresa por produtos, por serviços, por localidade, e dentro dessa divisão ali, dentro dessa parte, dessa célula da sua empresa, você ter várias atribuições de função ali dentro. Exemplo, vou dividir minha empresa no produto canecas e no produto notebooks. E dentro dessa divisão da caneca vão ter as habilidades internas. Vai ter o comercial da caneca, o marketing da caneca, a produção da caneca e assim vai. Então, muitas vezes você quer dividir a sua empresa por uma ideia de produto ou ainda por uma ideia de localidade. Então vai ter a central de Brasília, a central de São Paulo, a central do Rio de Janeiro, e dentro dessas organizações da empresa vão ter todas as habilidades necessárias para que rodem as demandas ali, os trabalhos, tarefas, processos e atividades. Então esse é um pensamento de organização, pensando na divisão da empresa por produtos, serviços, localidade. E temos a última, um pouco mais complexa e um pouco mais recomendada para empresas um pouquinho maiores, que é a divisão ali, a organização matricial. É o dividir a minha empresa em squads, né, ou times que exercem uma função em uma intersecção da matriz, tá? Vai lá, vai ficar claro agora. Eu tenho dentro de um produto X da minha empresa o marketing do produto X. E dentro desse marketing, eu tenho um squad aqui dentro na interseção. Então, o squad de marketing do produto X, ele só cuida do marketing do produto X.
Então, eu tenho um time de marketing para o produto X, um time de marketing para o produto Y, e esses squads, esses times estão numa disposição de matriz, porque eu tenho marketing, produto 1, 2, 3, 4. Eu tenho comercial, produto 1, 2, 3, 4. Eu tenho operação, produto 1, 2, 3, 4. Então, uma divisão matricial, uma organização por um pensamento de matriz dentro da sua empresa. Como eu disse, recomendado para empresas um pouco maiores e também vai te trazer ali uma necessidade de um time maior, né? Um time mais robusto, que você tenha a capacidade já financeira na sua empresa de montar vários times de marketing, por exemplo. Um time de marketing para se tornar especialista dentro aí de cada produto. Entendido aí, pessoal, os tipos de organização, o que é uma organização interna, por que é uma organização interna, vou te passar agora um passo a passo para que você execute isso dentro da sua empresa da melhor maneira possível, de uma maneira rápida aqui. Vou te falar o que você pode fazer hoje para você já começar a organizar internamente sua empresa. O primeiro já repeti aqui nesse vídeo, mas repito mais uma vez para você, mas é ter um planejamento estratégico. Se você não sabe para onde você vai estar indo, para onde você quer ir nos próximos anos, provavelmente você vai ter muita dificuldade de colocar uma organização interna da empresa que seja eficiente de fato. Definido ali os objetivos que você quer ter dentro dessa empresa, analise o ambiente interno da sua empresa, analise um ambiente externo da sua empresa, entenda qual seria a divisão hoje mais lógica e qual seria essa organização mais lógica dentro de um curto, médio prazo. Então, assim, observe o que acontece na sua empresa. O time, você já pensa em dividir por produtos, uma organização ali mais por divisão, você já tem uma cultura de organização mais por funções, já tem uma cultura mais por matriz, como que é esse ambiente hoje dentro da sua empresa. E definido esse ambiente, pense um pouco como você gostaria também de ser. Às vezes é um momento que você está querendo quebrar um pouco a cultura da empresa natural para colocar ela em algum outro rumo, né? Um caminho um pouco diferente do habitual. Então reflita também sobre isso, ambiente interno, ambiente externo, para que você consiga ter uma organização interna boa. E agora, prática, né? Coloca ali um mapa mental, um organograma, comece a dividir essa empresa, comece a organizar nos organogramas. Então vai ter o time de marketing, o time de comercial, o time de operação. A operação vai ser dividido em produto 1, produto 2. Como que eu vou entender o marketing? Eu vou dividir por produto? Não vou dividir? Faz sentido? Não faz sentido? O meu comercial vende tudo? Ou o meu comercial tem algumas pessoas que vendem uma coisa, outras pessoas que vendem outro tipo de produto ou outro tipo de localidade. Então comece a rabiscar toda essa organização a partir desse momento. Feita essa parte de organização em organograma, você vai começar a fazer o último passo, que é definir as funções, responsabilidades, atribuição, autoridades dentro de cada setor dentro de cada pedaço dessa organização. No momento que você estiver fazendo isso, talvez você reflita novamente se aquela organização que você definiu no início, ela realmente é válida. Não tenha medo de voltar atrás. Volta atrás, muda uma caixinha, puxa um lado ali, puxa para outro. No marketing não vai ser assim não, vai ser aqui. Não tenha medo de mudar essa organização primária, né, que você fez, essa primeira versão. Defina então, nesse quarto passo, funções, responsabilidades, atribuições, autoridade dentro de cada setor desses. E aí você vai ter uma organização interna bem desenhada e bem pensada. Então, só repetindo para você decorar aí ou para você anotar, planejamento estratégico, uma análise de ambiente, o próprio organograma, como será a organização, funções, responsabilidades e atribuições ali dentro de cada parte dessa empresa para que você tenha uma ótima organização interna. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Isso é uma grande dúvida de vários empresários. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com o seu entendimento sobre a organização interna de uma empresa, tenha contribuído para você entrar em ação hoje e organizar melhor
essa parte, essa estrutura interna da empresa. E caso você tenha gostado, por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo, recomenda para um amigo. E claro, se você precisar da ajuda da consultoria da Easy para determinar essa organização interna, planejamento, fica à vontade de procurar a gente pelos links que tem aqui embaixo.